O Senhor Jesus Cristo chamou a Pedro e a João para preparar a Páscoa. E eles perguntavam: onde queres que a preparemos? E o Senhor lhes disse: ide, entrar na cidade, e quando entrarem na cidade, um homem com um cântaro de água vos encontrará e vos guiará. Segui-lo. E quando chegarem na casa, perguntai ao pai de família: onde é o aposento, onde é o cenáculo, onde vai ser preparado a Páscoa, e ele vos mostrará. Esta é uma preparação de cada um de nós para participarmos da Páscoa. Cada um de nós é esse apóstolo. Cada um de nós é esse discípulo, o discípulo que pode entrar para participar da preparação da Páscoa. Pedro e João representam a fé e o amor. Quando a fé e o amor estão na afeição de querer servir ao Senhor na sua igreja, o Senhor te conduz para a cidade e a doutrina. E quando estamos dentro da doutrina, querendo saber as coisas do Senhor, nos sai ao encontro uma verdade maior ainda, que o homem com cântaro de água, para saciar nossas dúvidas, as nossas perguntas, e nos levar para onde vai ser preparado a Páscoa. É a verdade natural nos conduzindo para uma verdade espiritual. Aqui, o homem com cântaro de água é a verdade natural. Aquele homem, o pai de família, que está na casa, é o bem natural. Eles dois são necessários para nos conduzir, mas não conduzir qualquer um. Eles somente conduzem a Pedro e a João. Eles somente conduzem a fé e o amor que nós temos pelo Senhor, manifestado na obediência. É a vontade de realizar cursos para com o Senhor, para com a igreja, para com o próximo, que nos conduz a estarmos dentro da cidade. Por isso que eles perguntaram: onde queres que preparemos a Páscoa? É a vontade de realizar usos na igreja, qualquer que seja. Todas têm por objetivo participar dessa alegria que é a Páscoa. Onde queres que preparemos, nos conduz à cidade, que é a doutrina, dentro da palavra. E esse desejo, em essa búsqueda, desse uma verdade ainda natural, mas porém maior. O homem que sai ao encontro de nós com o cântaro de água, que é a verdade natural, que nos conduz ao bem natural, e nós temos, digamos assim, a oportunidade de participar da ceia do Senhor, da Santa Ceia, que é o segundo nível. Então, nesta passagem, nós vemos duas celebrações. Nós estamos vendo aqui que está sendo celebrada a Páscoa e também está sendo instaurada a Santa Ceia. Então, o Senhor, antes de instaurar a Santa Ceia, Ele coloca, digamos assim, umas palavras muito interessantes. Não é o fim da Páscoa, mas a Páscoa ela começa a tomar um novo sentido, um sentido
nível mais elevado. E ele disse assim, sobre a Páscoa: e chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Mas a Páscoa não é a lembrança da libertação do povo do Egito, mas a Páscoa não é a passagem do anjo, né, que passou por cima do povo lá no Egito. Não é uma lembrança do passado, porque agora o Senhor está dizendo que desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino dos céus. A Páscoa é uma profecia, ainda que literalmente ela parece uma lembrança do passado, mas na realidade a Páscoa aponta para o futuro. E quando o Senhor celebrou, né, quando se cumpriu no reino dos céus a Páscoa. Meus irmãos, nós temos aqui na nova igreja a celebração da Santa Ceia, e se nós prestamos atenção quando somos chamados para participar da Santa Ceia, é dito assim: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus. É assim que nós somos chamados para participarmos da Santa Ceia. Vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Este é o cumprimento da profecia que está no livro de Lucas, capítulo 22. E não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E esta Páscoa se cumpre aqui na nossa igreja, porque aqui nesta igreja nós participamos da Santa Ceia. Da Santa Ceia que teve seu início, que foi instaurada com o Senhor, com os apóstolos, e tem sua continuidade com a nova igreja. E é na nova igreja o entendimento do que realmente significa a Santa Ceia. Uma Santa Ceia que não somente se alimenta do pão e do vinho, mas também diz assim: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. Dizem os Escritos que todos estes tipos de carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos, carne que os cavaleiros, carne de livres e servos, carne de pequenos e grandes, são tipos de verdades. Mas como é carne, é um bem proveniente de uma verdade. Por reis, dizem os Escritos, por carne de reis se entendem aqueles que estão na verdade da igreja procedente da palavra. Por carne de comandantes, aqueles que estão nos conhecimentos do bem e da verdade. Por carne de poderosos, aqueles que estão na erudição segundo a doutrina procedente da palavra. Por carne de cavalos, entendimento da palavra. Por aqueles que os montam, os que estão na sabedoria segundo o entendimento da palavra. Livres e servos são aqueles que por si próprios buscam entender a palavra, ou por ele, ou pelos outros. E pequenos e grandes, é todo tipo de afeição por viver a palavra. Aleluia. São diferentes tipos. Glória a Deus. Portanto, se nós temos um tipo, digamos assim,
de conhecimento da palavra, por pequeno que seja, ele, quando é vivido, corresponde a um destes graus de carne. E nós participamos com estes graus de carne, sabendo o que significa de uma Santa Ceia maior. Para quê? Para que nos versículos seguintes comece o combate direto de regeneração, que dentro de nós se encontra. Somos inimigos da fé verdadeira, que é considerado pela besta e pelo falso profeta. São tipos de pensamentos, besta e falso profeta. Pela besta, se entende aquela besta que no livro do Apocalipse, capítulo 13, sobe do mar, e pelo falso profeta, pelaquela besta que sobe da terra. Essas duas bestas são tipos de pensamento que está dentro de nós. Dentro de nós se dá a batalha. Dentro de nós se dá aquele combate. A mulher vestida de sol brigando contra o dragão. São os princípios doutrinais. São princípios que muitas vezes nós trazemos de outrora e queremos, digamos assim, confrontar com a verdade da nova igreja. Mas é o Senhor que defende a esse tipo de pessoas, tipo fé, tipo de amor, tipo de Pedro, tipo de João e nós, diz que essas pessoas são dirigidas pelo Senhor Jesus. Por isso que neste capítulo 19 do livro do Apocalipse, nós encontramos aquele cavalo branco, né, montado pelo Senhor, e que na sua rocha e na sua veste tem escrito Rei do Rei e Senhor dos Senhores. É a verdade que defende, nos conduz. Ele está na frente de nós. Então, digamos assim, é uma caminhada longa. Não basta somente levantar o braço e dizer que eu acredito em Deus ou que eu sirvo ao Senhor. É uma vida, né, de verdades em nós. Uma vida que muitas vezes elas são contrariadas por nós mesmos. Muitas vezes pensamos uma coisa, aprendemos uma coisa e fazemos o contrário. Ali tem a besta, ali tem o dragão, ali tem o falso profeta. Cabe a nós identificarmos quando que ele se levanta, né? Então, mais nós vamos ficar assim, de uma forma mais próxima do Senhor, quando nós constantemente sempre perguntemos ao Senhor: Senhor, onde queres que preparemos a tua Santa Ceia? Aleluia. A Santa Ceia é toda uma vida. Se nós vimos para a igreja, nos importamos com a igreja, é Santa Ceia. Se nós assistimos uma pessoa que precisa da nossa ajuda, é Santa Ceia. Se nós lemos as Sagradas Escrituras com devoção, é Santa Ceia. Aleluia. Se nós oramos ao Senhor de joelhos, pedindo socorro, que aumente a nossa fé, é Santa Ceia. Se nós cantamos, se nós louvamos a Deus assim, juntando o nosso amor interno com o externo, é Santa Ceia. Glória a Jesus. Santa Ceia manifestada em diferentes níveis, que podem ser chamados reis, comandantes, como fala assim, poderosos, cavalos, cavaleiros, livres, servos, pequenos e grandes. Glória a Deus. Ceia. Em todo momento, nós estamos alimentando a nossa vida. Né? Em todo esse momento, se nós acreditarmos no Senhor, em todo momento o Senhor, aquele que veste de branco, está montado no cavalo branco também, né, sempre está na frente, né, lutando contra o dragão, contra o falso profeta, contra, digamos, a besta que existe dentro de nós. Então, quando nós temos, digamos assim, um tipo assim de atrito interno, de batalha, de luta interna, de como eu falo e como me comporto, se o que falo está, digamos assim, em harmonia com o meu comportamento, como estou olhando meus dias aqui na terra, quais são os meus propósitos, né?
quais são, digamos assim, meus projetos de vida. E se para alcançar meus projetos de vida, como estou agindo para com o meu próximo, para com as pessoas que me rodeiam, tudo isso é Santa Ceia. Tudo isso tem um combate. A Santa Ceia é para nos fortalecermos, para encarar esse combate. Aleluia. Então o Senhor, quando estava na Santa Ceia com seus apóstolos, Ele deu justamente o pão e o vinho para fortalecer, porque ele ia ser crucificado. Meu Deus. Então os apóstolos se sentiam, como se fala assim, perdidos. A Santa Ceia, o Senhor, que aponta para a glorificação, quando o homem participa da Santa Ceia e aponta para a glorificação, ele como que se sente vivificado, reanimado, né? Em todos os seus procederes. Assim foi com os apóstolos. Os apóstolos perderam o rumo, mas quando entenderam que o Senhor tinha glorificado, que tinha ressuscitado, novamente a igreja Aleluia. é assim cada um de nós. Se nós participamos da Santa Ceia e pensamos na glorificação, não olhamos para trás, para a cruz, porque a ressurreição é o ponto central, né, da Santa Ceia. Faça isto em memória de mim. É o ponto central a ressurreição. Então nós devemos partir da ressurreição para a glorificação, porque é na glorificação que nós participamos da Santa Ceia num nível mais elevado. Aleluia. Mas se nós da ressurreição olhamos para trás e pensamos somente no sangue, somente na cruz, nós vamos participar não da Santa Ceia, mas vamos participar da Páscoa. Vamos estar em outra dispensação ainda que neste tempo atual. Vamos participar, digamos assim, quando nós não entendemos a importância da Santa Ceia, muitas vezes vamos nos encontrar em um estado espiritual que nem o Judas, que pensava tudo imediatamente, pensava que as coisas eram aqui na terra, neste mundo natural. Nós da nova igreja não podemos pensar na Santa Ceia como algo natural. Ela é espiritual. Aleluia. Glória a Jesus. Então, nessa espiritualidade, né, nós somos convidados a participar dignamente da Santa Ceia. Glória a Jesus. Por isso que o Senhor também disse para cada um de nós: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Aleluia. É um convite para cada um de nós. Glória a Que Jesus. tem Pedro, que tem João, que tem fé e que tem amor. Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Glória a Jesus. Amém.